o que ela... Peraí, entrou uma coisa aqui agora. Aviso de gravação. É só E porque ela fala, né, da questão de gênero, mas, principalmente, ela fala das questões identitárias. E, por isso, 2/3 do livro ela vai falar sobre racismo e colonialismo. E eu, então, acho que tem tudo a ver com o país que a gente vive, a questão dos escravos, a questão do indígena. Então, mas antes de começar propriamente a Rudinesco, eu acho que não adianta nada nós ficarmos no mundo das ideias e sem saber o que está acontecendo no nosso país em termos de políticas públicas. E aí eu tive a ajuda de um amigo que me atualizou o que está acontecendo nesse setor. E eu quero começar o trabalho, então, em 2 partes. O que está acontecendo como política pública no Brasil, ligada a essas questões identitárias, e depois falar um pouquinho, né, principalmente do negro. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado no dia 15 de 7 de 21, 230 mil mulheres denunciaram casos de violência doméstica no país e 1.350 mulheres foram assassinadas por sua condição de gênero, ou seja, morreram por serem mulheres. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vem fortalecendo novas ações com vistas a atender a uma agenda de 2030, que prevê o alcance da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas. Outro avanço no acesso à justiça, principalmente durante a pandemia da Covid-19, período que atingiu mais gravemente as mulheres, foi a implantação do aplicativo Maria da Penha Virtual. Isso aconteceu em outubro de 2020, para garantir o acesso à justiça rápido e eficaz, sem precisar de dirigir a uma delegacia de polícia, porque a gente sabe que é altamente constrangedor e, de alguma forma, são muito maltratadas, mesmo havendo a delegacia de mulheres. Então, esse aplicativo facilita a entrada na justiça. Outra conquista brasileira, a partir do dia 13 de setembro de 21, quer dizer, este ano, está assegurado o registro de nascimento de crianças intersexo, pessoas que eram chamadas de intersexuais ou hermafroditas. Ou seja, é quem nasce com a ambiguidade dos órgãos genitais, nem masculino, nem feminino. Até essa data, estou falando de 2 meses atrás, como era feito o registro de nascimento de tais crianças? Simplesmente, elas não eram registradas, porque no formulário a ser preenchido só haviam 2 campos a assinalar, feminino ou masculino. E sem tal identificação, lavrado, não era possível lavrar o registro. Só tinha aqueles 2 quadradinhos que a gente conhece, feminino e masculino. A criança que nasceu hermafrodita, quer dizer, sem definição de sexo, não podia ser registrada. E quais eram as consequências? Da maior amplitude enquanto cidadã. Era registrado, o começo, quer dizer, é um ser vivo, nasceu, mas nasceu o quê? Então, qual era a atitude médica e jurídica que se abstinha, né, de certa forma, de estar presente? Essa negativa, quer dizer, não podia ser lavrado o registro de uma criança nascida biologicamente dessa forma, essa negativa tinha respaldo no Conselho Federal de Medicina, que define as normas técnicas necessárias para o tratamento de pacientes
portadores de anomalias. Estou nervosa, vocês veem sempre, né? Não. Anomalias de diferenciação sexual. A normatização assegura uma conduta de investigação precoce. Quer dizer, quando a criança se apresenta dessa forma, então alguma coisa vai ser feita. O que é isso? Com vista a uma definição adequada do gênero e um tratamento hábil para se proceder à definição final do sexo. Nada mais, nada menos do que a chancela para que sejam realizadas intervenções cirúrgicas de adequação genital em bebês. Quer dizer, ou uma ou várias cirurgias eram feitas, porque os pais angustiados, sem saber o que fazer, eles então conduziam, a classe médica conduzia para que fossem feitas uma ou várias cirurgias para que houvesse uma definição. Claro que antes do nascimento, os pais sonham com uma menina ou um menino, escolhem um nome masculino ou feminino. E é grande o susto quando descobrem que o filho é portador de uma anomalia de diferenciação sexual. Diante da informação médica de que este é um mal que pode ser corrigido sem que a criança um dia venha a saber. Isso é que eu acho grave. Eu também. Não só intervenções eram feitas, mas isso tinha que já constituir um segredo de nascimento dessa criança. Isso não podia ser passado à criança. Era feita a cirurgia, ou várias, e isso tinha que ficar em segredo. E, então, é um mal que pode ser corrigido, segundo a classe médica, sem que a criança um dia venha saber que nasceu com genitália ambígua, os pais não titubeavam. E aí autorizavam a cirurgia. Uma ou quantas fossem necessárias. Claro que não lhes passa pela cabeça que o sexo escolhido pode não corresponder à identidade de gênero que o filho irá assumir. Nem se dão conta, esses pais, que essa decisão... Oh, meu Deus, por que eu fico nervosa? Vamos ver. Nem se dão conta que essa decisão afronta o direito de identidade do próprio filho. Para os pais, não havia outra saída. Apesar de constar na declaração do nascido vivo, que é um código DNV, a identificação do sexo do recém-nascido como ignorado, os registradores não procediam ao registro de seu nascimento. Afinal, no formulário, só havia espaço para anotação masculino ou feminino. Com esse singelo gesto, esse singelo argumento, as crianças ficavam sem registro até os médicos escolherem um sexo para ele, mediante cirurgias mutilantes. A mais, durante todo esse período sem o registro, o filho não podia ser inserido no plano de saúde dos pais e eles não teriam direito à licença maternidade ou paternidade. Diante da ausência de Diante da ausência de uniformidade regulatória, o Conselho Nacional de Justiça requereu que a normatização, que se normatizasse o tema em âmbito nacional, em 12 de agosto de 2021, e que entrou em vigor 30 dias após a publicação. A determinação é se lá estiver escrito sexo ignorado, assim deve ser consignado no auto do registro. Deste modo, além de assegurar o direito à identidade da criança,
A determinação respeita o que foi declarado pelo médico, de que sua genitália não permitia afirmar que se trata de um menino ou de uma menina. É lamentável, né? Outra modificação na justiça brasileira. É lamentável que haja quem pense em divisões morais entre seres humanos com base em raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O caso que motivou a decisão do Supremo Tribunal Federal envolve uma senhora de 80 anos que foi condenada por crime de injúria racial em Brasília por ter chamado uma funcionária de um posto de gasolina de negrinha, nojenta, ignorante, atrevida. Esse fato fez com que o Supremo Tribunal Federal equiparasse os crimes de injúria racial ao racismo. E essa senhora foi presa. E sinaliza que manifestações racistas não ficarão impunes. Sim, essa trata-se, mais uma vez, de uma decisão civilizatória. Aí eu vou um pouquinho para a Roudinesco. Estamos em Paris, de 1952. Sob demanda da Unesco, que uma coisa a gente fala Unesco, fala ONU, né? Mas o que é a Unesco? A Unesco é um órgão que lida com a educação, com a ciência e com a cultura. Então, sob demanda da Unesco, Lévi-Strauss redigiu um texto programático que se intitula Raça e História, onde apresenta reflexões sobre raças culturais. Agora, é muito interessante, porque em 1952, isso estava sendo lavrado em Paris, né? E em Vitória, no Espírito Santo, eu ainda aprendia que existiam 3 raças, branca, preta e amarela. Né? Quando esse movimento, para a gente sentir o quanto o Brasil está atrasado. Né? É isso que a Roudinesco veio nos mostrar. Então, ele faz esse texto, né, da maior importância, e não se trata apenas, segundo ele, não se trata apenas de lutar contra o preconceito racial, porém de denunciar, no pós-Segunda Guerra Mundial, as monstruosidades ocorridas na Europa, que depois de todo mundo ter assistido o Holocausto, depois de tudo ter acontecido, né, com os judeus e até os não-judeus que foram sacrificados, ainda continuava em ação monstruosidades ligadas ao racismo. Então, é nessa Europa que visava afirmar uma desigualdade entre as raças, mesmo depois da experiência. Nessa mesma época, Hannah Arendt afirmava o quanto o antissemitismo serviu de matriz, serviu de germe para essas questões racistas. Roudinesco vê um elo profundo tecido no século XIX entre 3 entidades: antissemitismo, racismo e colonialismo. No discurso de 1952, Lévi-Strauss constata que as raças nada mais são que cores de pele e que as diferenças entre elas nada mais são do que um problema de pigmentação. Strauss, que esteve um pouco mais tarde aqui, né, fazendo estudos com os indígenas, né, em São Paulo, inclusive, ele recusa a ideia segundo a qual, que seria mais na proposta de Darwin, uma questão de evolução, ele recusa socialmente isso.
Não, ele não recusa Darwin, ele recusa que socialmente haja uma progressão dos menos para os mais, dos primitivos para os mais cultos. De que forma ele faz isso? Ele recusa a ideia segundo a qual há estágios, há níveis pelas quais a humanidade evolui de um estado primitivo ao civilizado, porque, segundo ele, todas as sociedades são regidas pela sua passagem da fase da natureza à cultura. E como testemunha disso, temos a proibição do incesto, tipos de alimentação, que ele tem um livro maravilhoso, O Cru e o Cozido, né? Ele, Lévi-Strauss, e as diferentes expressões religiosas, artísticas, que caracterizam a humanidade. E que não existe no mundo todos esses predicados, vamos dizer assim, isso não existe no mundo animal. Quer dizer, a sociedade humana é diferente, mas não umas inferiores às outras. Se as raças não existem, a ideia de uma pretensa inferioridade em relação à outra é absurda. Os homens têm por hábito, desde quando se agrupam em bandos ou em comunidades, de rejeitar a alteridade em nome de sua própria superioridade cultural. Lévi-Strauss rejeita a uniformização do mundo, vendo vantagens no respeito a cada cultura, e ele acredita ser o relativismo cultural a única maneira de exprimir o universalismo do gênero humano. Em seu livro, Soi-même comme un roi, Roudinesco afirma que o questionamento identitário que vem ocorrendo nos últimos 20 anos coloca em xeque toda a sociedade. Não é uma questão só das minorias, e isso nos concerne a todos. Presenciamos a evolução da noção de gênero nos últimos 20 anos e as metamorfoses da ideia de raça. Autores como Sartre, Beauvoir, Lacan, Said, Foucault e Deleuze passam a ser reinterpretados, anunciando uma revolução na narrativa objetiva. Em sua origem, a palavra raça era utilizada tanto para designar uma linhagem nobre de uma família, por exemplo, as atrides, né, dos atreus, que eram ou então os descendentes de Abraão, também era considerado uma raça, os descendentes de Abraão, quer dizer, estava mais ligada a uma nobreza, a uma família nobre, e tanto na Grécia quanto na religião. Raça é usado para definir uma pretensa, agora, subcategoria da espécie humana, calcada sobre a descrição do mundo animal. A raça dos negros, dizia Voltaire, é uma espécie de homens diferente da nossa, como a raça dos espanhóis é dos galgos. Quer dizer, até pessoas muito cultas, né, como Voltaire, essa citação dele, né, acreditava na existência de uma superioridade racial. E depois tem um capítulo que também é bem atual, que ela coloca, Roudinesco, negro eu sou. O admirável poeta e militante político Aimé Césaire forjou em 1934, com seu amigo Leopoldo Sédar Senghor, o conceito de negritude. E é muito interessante porque, nos anos 70, o Senghor veio ao Brasil e era o presidente do Senegal, há alguns anos. E aí, na época, nós tínhamos uma editora, fomos convidadas para a casa do cônsul do Senegal,
E eu conheci pessoalmente, né? Era um negro, baixo, inteligentésimo, brilhou a noite toda, mas até então, nesse momento, eu não sabia da importância dele, né, na França republicana da época que ele viveu. Então, ele não só deu um deslocamento da maior importância, né, no conceito de ser negro, como politicamente ele exerceu um lugar da maior importância na França, sendo ele do Senegal. Então, o que acontece? Esse poeta, né? Porque essa questão política, por isso que eu comecei falando no início do trabalho sobre em que lugar o Brasil está atualmente, é porque é uma questão política, não é só social, né? Então, esse poeta, Aimé Césaire, forjou em 1934, com seu amigo Leopoldo Sédar Senghor, o conceito de negritude. O primeiro, Césaire, nasceu nas Antilhas, o segundo no Senegal. E ambos fizeram brilhantes estudos sobre isso. Estou falando de 1934. Eles eram a encarnação do que a escola republicana francesa produzia de melhor. Senghor será ministro sobre o governo de De Gaulle e o primeiro presidente do Senegal, de 1960 a 1980. E foi eleito também para a Academia Francesa de Letras 3 anos mais tarde. Por que eu falo disso? Foi exatamente por causa da importância desses dois autores, né, que fizeram uma revista que se chamava Présence Africaine e que depois se transformou numa editora do mesmo nome. O que eles fazem, basicamente, ou principalmente? Há uma substituição do vocábulo preto pelo emprego da palavra negro, porque eles haviam vergonha do nome negro. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram onde os racistas usavam, eles assumiram a palavra negro. E Senghor valorizava o que era importante, uma civilização universal, se nós quiséssemos evitar ser assimilado à força por uma civilização dominante. E tem essa citação importante: a emoção é negra, como a razão é helênica ou grega, né? Agora, é muito interessante, porque eu fiquei pensando que é através da palavra, através das letras, que todo esse movimento vem se processando. E se nós pensarmos, o continente africano tem 10 prêmios Nobel, enquanto que o continente sul-americano nós temos um único que foi escolhido para receber o prêmio Nobel, né? Então, a gente vê a África como, infelizmente, como inferior, e, no entanto, no campo das letras, eles têm se afirmado com muito mais força. Aí já ouvi alguém falar, pode haver alguma questão política, mas seria um ou outro, não os 10, né? A qualidade de literatura que está sendo produzida hoje na África. E agora, uma outra coisa que também é importante, já que falamos no século XIX, exposições estão sendo feitas no Musée d'Orsay e no Louvre sobre a presença dos modelos negros nos quadros pintados no século XIX. Quer dizer, há todo um resgate que está sendo feito dessa negritude, né? E aí você vê isso também, de certa forma,
nas novelas, você vê nos anúncios, nos modelos, de certa forma, né, uma coisa de um deslocamento que não está acontecendo só na Europa, só na África, mas aqui também no Brasil. Consegui fazer e ler com muito nervosismo, né? E aí queria... Esse movimento é mundial. Se você olhar os seriados franceses, americanos, suecos, dinamarqueses, não sei o quê, todos eles têm um negro, um homossexual, um trans. Esse movimento é mundial. E aí nós vemos coisa, né, Cecília? Idiotice como o outro dia, ideologia de gênero, você viu? Né? Quem falou? Alguém mandou uma mensagem, qualquer coisa, dizendo assim, né? Como se fosse uma ideologia, e não... Sim, se fosse ideologia de gênero, não. Não, é um fato... Uma tentativa civilizatória para que isso termine, né? Que nada mais seja do que mais pigmento ou menos pigmento, pigmentos diferentes. Mas precisa do tempo, porque é tudo muito recente, todas essas coisas. Não, Cecília, é de 50 e poucos, queridinha. Então, querido, o que são 50, 60, 70 anos? Não. Posso falar? Pode. Então, super interessante o que você trouxe, Emília. Obrigada. Bem atual e bem situando, que a gente também tem que se referir bastante ao nosso país. Você tem toda a razão. Aos esquecimentos que a gente produz aqui, né? Querendo ou não, às vezes inadvertidamente, inclusive. Mas tem um ponto que eu acho que é importante, porque você estava falando que a África tem 10 prêmios, né? Nobel, né? E a América do Sul só tem um. E o Brasil não tem nenhum. Marques. Perdão? Garcia Marques. Sim, eu sei. O Brasil nenhum. Entretanto, nós temos escritores de peso e que deveriam. O problema é que não, por alguma razão que eu ainda não consigo entender, mesmo que eles tenham já uma certa entrada e difusão na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo na Ásia, talvez seja uma questão política, como você levantou, mas o fato é que, por exemplo, um Guimarães Rosa e uma Clarice Lispector não deixam nada a desejar a nenhum desses, na minha opinião, porque eu conheço alguns, né, desses, que eu li alguma coisa desses que receberam prêmios dos africanos, claro que não os 10, mas eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo entender. Mas eu acho que a qualidade da literatura desses dois exemplos, e é claro que existem outros, não deixa nada a desejar, né? Não é só aos prêmios Nobel dos africanos, da África, mas eu acho que eles têm uma qualidade, entende, que mereceria ter recebido. Não sei o que vocês pensam. Diga-me. Eu só acho que é muito difícil a tradução desses dois autores. Existe um subtexto que é próprio da língua portuguesa, tanto na Clarice quanto no Guimarães Rosa, de difícil acesso ao estrangeiro. Você acha que é isso? Não sei se é isso. Pensei, passou na minha cabeça isso. Eu quero falar uma coisa. Isso. Eu sei. Eu acho que o continente europeu se dedicou e se dedica até hoje muito mais ao continente africano. As suas ex-colônias. Exatamente, suas ex-colônias. É um pagamento, é uma dívida com as suas ex-colônias que eles exploraram e exploram até hoje. Você, universitário na Inglaterra, na Irlanda, nos países nórdicos lá todos, você estando na universidade, você é quase que instada a ir fazer algum trabalho social na África.
Sim. Eu queria ouvir a Sandra, porque eu sei que a Sandra tem uma entrada no campo da literatura. O que você acha, Sandra? A gente não pode esquecer que na África também tem Prêmio Nobel da Paz, hein? Tudo de literatura. Sim, Não, sim. tem, mas como a gente está nas letras, eu me restringi a esses 10. Olha, eu não sei aí a questão da Clarice, eu queria lembrar vocês sabem disso, mas a Clarice ela está com uma entrada nos Estados Unidos extraordinária. Sim, eu A sei. tradução do Benjamin Moza, que ele Isso. aprendeu português, Esse né? livro. Lendo Clarice, ele, inclusive, depois que ele começou a ser o embaixador da Clarice nos Estados Unidos, ele é muito jovem, ele tem uma abertura de portas excelente. A Clarice está batendo recorde lá de vendas. Pois então, é, mas não recebeu o prêmio Nobel. É isso não, que eu mas quero escuta, falar. veja Já que a gente bem, estava falando dos prêmios. Sabe de uma... exatamente, dos prêmios, não. E ela, naquela época que ela publicou aqui no Brasil, ela realmente era até muito raro, né? Vamos dizer, aparecerem mulheres como Madame Curie, etc. Mas aqui, a própria Madame Curie, a entrada dela no Prêmio Nobel, ela quase que foi, porque era a senhora Curie. Quase. Exatamente. E a outra coisa que eu queria falar também, porque a gente, eu prestei atenção no que a Emília falou, eu acho que não é um problema, né, da qualidade dos nossos escritores, que é excepcional. Posso falar do Machado de Assis, que evidentemente não existia nem prêmio Nobel na época dele, mas assim, nós estamos falando de 3 grandes nomes, mas tem outros. Sim, é verdade. É verdade. Agora, existe, como a Emília lembrou, a Cecília também, a questão política, né? É como uma entrada na academia aqui. A questão da política de tradução. Né? Até pouco tempo, nós éramos ce pays de sauvage. Oui. Sandra, a pays de sauvage que você citando Vienne. Você citando o livro do Moza, está lá escrito uma coisa que eu trabalhei pouco na editora, né? Então, mas de qualquer forma, por questões, né? A editora era no nome das 4 mulheres, porque tinha um que era ligado ao corpo diplomático e não podia ter empresa. Então, a editora era das 4 mulheres. Apesar de eu ter trabalhado lá só 2 anos, quando meus filhos já eram crescidos. Mas, nesse livro, tem uma coisa que é da maior importância para a gente, que ele diz que a Clarice ninguém queria publicar, e ela estava procurando, já tinha publicado alguns livros, queria publicar, e foi a Arte Nova que recomeçou a publicação da Clarice. Quando ela estava sendo... porque causava estranheza a escrita. Causava estranheza, ela teve uma dificuldade danada com a Maçã no Escuro para colocar. Aí, realmente, ela tem romances densos. Então, assim, ela também era uma grande contista, né? Sim, jornalista. Jornalista sobre moda, escrevia sobre moda. Foi ghostwriter até. Mas deixa eu te falar um negócio. Na verdade, ela é mestre do conto. Né? E há alguns romances, A Hora da Estrela, alguns situam também o próprio romance de estreia, Perto do Coração Selvagem, mas assim, não é os livros que ficaram no meio ali. Então, assim, a Clarice... Agora, o Guimarães Rosa, eu não tenho explicação por que ele não ganhou. Realmente, eu não tenho explicação, não sei te dizer. Eu fico muito... Assim, a gente estava falando, a gente foi de uma coisa para outra. Mas a outra coisa que eu quero falar para vocês... Me tocou o comentário, foi isso. Hein, Tereza? Oi, outra querida, coisa, fala. Sabia que, naquele júri de julgamento, em 1975, que foi permitido ter uma mulher, só podia homem, para julgar um crime no tribunal. Olha só. 1975, mulher não podia ser juiz.
ser júri, né? Participar do júri, aqueles 11 que ficam assim, que a gente vê em filme americano. Mas quer ver uma coisa interessante? Isso foi a Simone de Beauvoir que colocou. Na França, até 1960, não sei quanto, mas eu acho que ela fala um pouco antes. Acho que é 1960, qualquer coisa assim, década de 60. Haviam leis extremamente restritivas para as mulheres. Depois é que isso caiu naquele livro da biografia da Simone, ela coloca isso. Ela faz referência a certas leis. Então, claro que o nosso país é um país misógino, é um país racista, tudo isso é verdade. Mas eu fico sempre me perguntando o que do estranho que todos nós carregamos causa, essa questão do gênero causa tanta estranheza, entende? E estranheza no sentido de convoca o estranho de cada um, é isso que eu quero dizer. E a reação, né, a isso que causa estranheza, ela é sempre inusitada e, muito frequentemente, ela é uma reação negativa, profundamente negativa. Então, eu acho que existem questões aí, por exemplo, a problemática, você estava fazendo referência, Emília, com muita propriedade, a questão do racismo no nosso país. A gente não pode esquecer que foi um país escravocrata, mas um país escravocrata dominado por europeus. A cultura brasileira foi construída com o elemento dominador europeu. E não foi só o português preponderantemente, mas o português, o alemão, o italiano, o japonês, né? Entre outros. Então, a gente precisa, eu acho, a gente precisa olhar, e não é para desculpar, não, mas a gente precisa entender o contexto nosso. Outro dia eu estava ouvindo, só uma ilustração, estava ouvindo, que eu adoro ouvir, no YouTube, esses pequenos vídeos sobre história, e sobretudo sobre história do Brasil, porque eu recordo, eu adoro. E eu estava ouvindo a propósito do Dom Pedro II e da sua filha Isabel, como eles caíram, né, em desgraça na nossa contemporaneidade, porque eram monarquistas, porque ainda assim sustentaram o sistema escravocrata quando a maior parte dos países já tinha abolido, né, a escravidão, mas a gente esquece todo um contexto, né, que era o contexto da época e que mesmo o próprio Dom Pedro e a própria Isabel, ela usava a camélia, que era a flor símbolo do abolicionismo. Ela sempre usou. Ela tinha uma plantação de camélias no palácio lá de Petrópolis. Então, a gente precisa fazer a leitura, né, dos elementos da nossa cultura, talvez de uma forma mais ampla, não setorizando tanto. Né? O nosso país é extremamente racista, mas a nossa cultura é uma cultura que veio, claro, e eu sou a maior defensora dos indígenas, enfim, dos indígenas, dos negros, porém, em termos de poder, do europeu. Isso ficou inculcado aqui. Tereza, posso falar rapidinho? Eu estava pensando, a gente também não pode esquecer, nesse contexto histórico, que a gente aqui, o Ocidente como um todo, a gente é muito influenciado pelo pensamento do idealismo alemão, por exemplo, Kant, que é uma figura que influencia o pensamento ainda hoje de uma forma muito forte. Ele era extremamente racista. Ele coloca claramente que, para ele, os negros
não tem nem a única utilidade, eles são uma raça inferior, que a utilidade deles é para tipo limpar botas e fazer serviços que não envolvem, porque eles não têm capacidade intelectual. Kant deixa isso muito claro em algumas passagens. Eu posso trazer isso depois. O outro também é o Rumi, que são pessoas que representam, que tem, ao mesmo tempo que eles são de um pensamento extremamente importante para o processo civilizatório, eles estão dentro de um contexto de evolução de consciência, e evolução que a gente fala, nem evolução, quando evolui, não quer dizer que evolui para melhor. Evolução é uma passagem... Mas esse era o pensamento da época, Nadia. Não, mas influencia, mas é extremamente mas é muito presente esse hoje, pensamento. sim, mas na época, isso era o contexto da época. Sim, só que eu acho que toda vez que a gente faz uma análise, a gente tem que lembrar qual era o pensamento da época, já que a gente está falando de mais de 2 séculos. Então, a gente precisa lembrar, e eu não estou querendo fazer a defesa desses autores que você citou, eu entendo. Eu gosto muito de Kant. A gente tem que filtrar. Traz para a gente, vale a pena. Eu acho legal trazer. Só que são coisas que influenciam ainda hoje o pensamento da gente. Está muito presente. O problema é a cristalização, nos tempos atuais, desse tipo de pensamento. Você tem toda a razão. Assim, até Aristóteles, com a questão da mulher, ainda a gente carrega Aristóteles até hoje, isso é antes de Cristo, e Aristóteles está presente ainda, inclusive nas escolas, nas formas de ensino. Então, agora, tem essa questão do contexto histórico que é importante, né? Agora, essa frase é muito boa, né, do Senghor: a emoção é negra, como a razão é helena. Né? É muito boa. Gente, rapidinho, eu lembrei de uma coisa. Eu vi uma frase que eu lembrei do encontro da sexta passada. Uma frase apareceu no Instagram de um indiano chamado Sadhu Guru, alguma coisa assim. E ele estava numa imagem linda e ele falou: o feminino é uma dimensão. Eu até salvei. Ele fala que o feminino ele chega a um ponto de ser uma dimensão. Eu achei isso lindo, e eu achei que tem a ver com o que vocês falaram. Com certeza. Sim. Sim, sim. Alexandre, tem pergunta, mais alguma coisa? Alguém quer falar? Eu tinha colocado um comentário de um livro que eu estudei na época do doutorado, que é A Ordem Médica, justamente para a gente pensar um pouco nessa questão discursiva. Jacques Ravel, maravilhoso. Isso, eu acho que eu troquei as letras. Depois, deixa eu colocar aqui a referência certinha, porque a gente precisa, assim, até enquanto analistas, né, pensar por essa via, né? O início do texto da Emília falando aquelas coisas estarrecedoras, né? Aquelas manobras aí em relação ao hermafrodita, e como que, né, isso está aí, né? Está silenciado com as suas consequências. Né? Está aí ainda. Certamente, em alguns lugares, isso ainda existe. Sim. Né? E as consequências psíquicas, né, que eu acho que aí está para todos. Né? Aí é uma questão assim... Mas adorei saber do aplicativo virtual da Lei da Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Sensacional. Que a pessoa distante de uma delegacia. E as pessoas que moram em casas pequenas e que sofrem, né, abusos, aí usa o aplicativo sem precisar de ir. Sem precisar se mostrar, né? Isso. Maravilhoso. Isso. Bacana. Tem um comentário aqui que a senhora perguntou, né, de comentário, que aí eu não sei assim em que parte que foi, né? Talvez tenha a ver com o contexto da fala ali, mas ela colocou aqui: a Raquel Matos, ela já dizia Chimamanda Adichie no livro O Perigo de uma História Única, quando a África é retratada como uma coisa só. Isso. Tem gente
culta que fala, um continente acha que é um país. São 54. São 54 países. Mas tem gente que se refere à África como um país. Quer dizer, é inacreditável, mas enfim. Tem gente que pergunta quem é o presidente da África. Ele é o presidente, que é o ditador a essa altura. É o ditador. Tem uma série chamada Bridgerton na Netflix, que o ator principal é negro, preto, né? E aí eles falaram que eles escolheram isso, que eles estão adotando blind casting, que eles não olham mais pela cor, né? Eles simplesmente escolhem o talento, o artista, e fazem. Legal, isso é bem inusitado, isso é a primeira vez que eu vejo. Na Inglaterra, Shakespeare tem várias peças que são atores negros que fazem Hamlet. Otelo não tem graça, mas você fazer um Romeu negro, enfim, um Hamlet, tem vários que encenam com atores negros. Não sei se dá para vocês verem, mas o lugar do negro na pintura era sempre de escravo, servindo... Sim! Então, as pinturas brasileiras, não sei o quê, só tem escravo, só tem negro escravo. Ok. Acho que... Tá bom, queridas. Agora nós nos vemos só ano que vem. Ano que vem. Exatamente. Espero que até lá eu tenha aprendido a manusear o computador, botar, olha... Já melhorou bastante, Emília. Hein? Já melhorou bastante. Melhorou nada, foi um cara que arrumou tudo para... Duas pessoas vieram me ajudar. Olha que eu ensaiei com o Leonardo, que eu acabei de chegar aqui agora, e aí ensaiei com o Leonardo, mas na hora daqui, mas deu certo. Obrigada, gente. É o que importa. Obrigada a você. Beijo, pessoal. Obrigada. Beijo. Ano que vem. Obrigado. Ano que vem. Com menos nervosismo. Que isso. Beijo. É teu charme. É nada. Tchau.